Olá, amados, pastor Alexandre Silva aqui. Que Deus honre a sua vida, te abençoe, te proteja e te guarde. Queridos, eu quero falar com você algo que muitas vezes a oração da gente não é atendida porque precisamos romper a barreira do tempo e precisamos confiar na nossa oração. Porque muitas vezes a gente faz uma oração e acaba encontrando insegurança conforme nós vamos falando e a coisa não funciona e a gente acaba desistindo. Mas eu vou mostrar para você o porquê que a oração muitas vezes ela não é atendida. Não é que Deus não te ouviu, é porque existem barreiras espirituais e que precisa ser rompida, ser vencida. E Deus requer da gente uma persistência, sabe? Uma insistência. Você precisa continuar buscando, porque uma hora essa barreira ela vai ser transpassada, ela vai ser rompida. Esse laço vai ser cortado, vai ser quebrado, a amarra vai ser desfeita, sabe? Eu preciso transpor a barreira do tempo e ter essa noção. E por isso eu quero falar uma palavra para você, para que você seja encorajado a persistir, a continuar. Porque sem a persistência a gente não vai conseguir vencer. Porque nada vem fácil. Tudo tem uma dificuldade proposta para a gente poder transpor e vencer. A Bíblia fala que o reino dos céus ele é tomado por esforço. E a gente precisa se esforçar para que as bênçãos do Senhor venham na nossa vida. Você está compreendendo? Agora, eu quero te convidar a fazer parte dessa corrente de oração. Nós estamos fazendo uma corrente forte de oração todos os dias. E para você participar, tem um botão aqui embaixo escrito inscrever-se. É só tu clicar nele e marcar a opção todas para que você seja notificado na hora da oração. Amém? Posso contar com você para que a gente possa orar juntos? Porque juntos somos mais fortes. Amados, agora eu quero mostrar para você um texto que talvez você já tenha ouvido, talvez você conheça, que é Daniel, no capítulo 10, no versículo, nós vamos ler aqui o versículo 12, que diz assim, ó: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que vim. Veja que Daniel, o anjo está falando a Daniel, dizendo, ó, foi por causa das tuas palavras, porque desde o primeiro dia que você começou a se humilhar e a orar, essa humilhação, se humilhar é se prostrar, pedir ajuda, sabe? Fazer a oração pedindo ao Senhor para Deus entrar com providência na nossa vida, porque sozinho nós não vamos conseguir. Vocês estão entendendo? Então, o que acontece quando a gente começa a se humilhar? A gente passa a obter respostas e o nosso lábio começa a pipocar as palavras que Deus requer da gente. A Bíblia fala no livro sagrado que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então precisamos buscar, e na medida com que a gente vai caminhando, as palavras que Deus requer que nós venhamos a falar, vai brotar em nossa boca através da aplicação da palavra. Quando a gente passa a ler a palavra do Senhor, nós vamos começar a ter palavras de oração, porque é o que está escrito que vai vir na nossa mente e nós vamos falar. Tipo, o Senhor é que me protege, me guarda, isso está escrito. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então nós vamos usar os textos da palavra do Senhor em nosso favor. Você entende? Então, quando Daniel começou a se humilhar e a buscar, foram ouvidas as suas orações. Mas havia um bloqueio.
A Bíblia fala que havia príncipes, principados. Não eram pessoas físicas, mas eram entidades espirituais que dominavam a região. E ele diz que era um príncipe da Pérsia. Olha o verso 13. Mas o príncipe da Pérsia, olha, do reino da Pérsia, me resistiu por 21 dias. 21 dias, o príncipe da Pérsia, que é uma entidade, que é um demônio que governava a região da Pérsia, e as pessoas eram influenciadas por ele, impediu que o anjo chegasse até Daniel. Tu entende? Então, muitas vezes, a gente está sendo bloqueado, sabe? Cancelado, vamos dizer, como diz a linguagem de hoje. Então a gente está sendo bloqueado e por mais que a gente tente, por mais que a gente faça, as coisas não vão, não rompe, não anda, não se desenvolve, não se desamarra. Parece que estamos dentro de um muro enorme, fechado, que a gente fica ali rodando em círculo e não funciona. Não, esse ano vai funcionar, esse ano vai dar certo, esse ano eu vou vencer, e passa o ano, já tem 2, 3, 4, 10, 15, 20, 30 ou mais e não sai. E aí muitas vezes a gente olha para outras pessoas que têm um resultado melhor do que o nosso, a gente fala, eu fui chamado para ficar nessa situação mesmo. E aí acaba desistindo. Então o que eu quero mostrar para você é que há um principado. Imagine aqui no Brasil, e você vê o nosso país aí tomado por tantas coisas ruins, você acha que Deus está atuando? Deus está atuando na vida daqueles que estão buscando a presença dele. Mas você vê que existe muita coisa ruim. Há um sentimento, não sei se você tem percebido isso, mas há um sentimento esquisito de alguma coisa, algo ruim, alguma coisa está no ar, sabe? A gente percebe, tem alguma coisa, o clima não está bom, não é questão de chuva, temporal, tempestade, não. O clima está um pouco tenso, está pesado, o ar não está legal, não está uma coisa agradável, sabe? Então, há alguma coisa que está atuando nas regiões celestiais, nas regiões espirituais, que está bloqueando muitas coisas. E muitas pessoas estão vivendo isso, estão sentindo isso na pele. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se unir em oração, buscando a presença de Deus. Daniel começou a orar até o anjo chegar. Foram 21 dias de peleja no campo espiritual, de batalha espiritual. Para o anjo vir e não veio trazer a vitória, veio trazer uma mensagem. Porque a briga ainda estava, a luta ainda estava forte. Veio trazer uma mensagem. E Deus está trazendo a mensagem para você. Você não pode ficar esperando acontecer, você precisa dobrar o teu joelho, clamar e buscar para que as coisas começem a acontecer. E elas vão acontecer em teu favor, em teu benefício, elas vão acontecer. Você crê nisso? Em nome de Jesus? Se você crê, escreva aqui nos comentários, pastor, eu creio que a minha vitória está chegando, porque eu estou orando. Escreve assim, eu creio, pastor, a minha vitória está chegando. Escreva isso. Isso vai liberar uma autoridade espiritual na tua vida. Agora olha aqui no verso 13, que ele diz que o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Não são pessoas, são entidades espirituais. E as pessoas que estão habitando na terra, elas estão debaixo dessa influência, sabe? Influência que muitas vezes deixa a gente paralisado. E a gente desiste facilmente. Quantas pessoas desistem facilmente das coisas? Porque encontrou uma barreira, isso não é para mim, tem uma dificuldade ali e não consegue romper. Mas estou aqui para ajudar você a vencer essas barreiras.
E juntos, como eu já disse, somos mais fortes. A nossa oração vai criar uma corrente de fé, uma corrente de autoridade espiritual e nós vamos vencer dia após dia e vamos romper. E Deus vai liberar os anjos e aquilo que o anjo mensageiro ele não conseguir romper, Deus vai enviar Miguel, um dos principais anjos de batalha, de guerra do Senhor, para te defender, para te abençoar. Olha o verso 14, ele diz assim: agora vim para fazer-te entender. Então Deus vai te dar uma mensagem, vai te dar uma direção, um direcionamento para você romper, vencer, porque você vai entender quais são as armas que você tem que lutar. Muitas vezes a gente faz curso de tanta coisa, esquece o principal, aprender a lidar e a batalhar no mundo espiritual. Antes da gente existir, nós fomos formados através de uma ideia, de uma reunião espiritual. Tudo que é físico é autorizado primeiro no campo espiritual, para depois se materializar. Tudo, a tua vitória, teu trabalho, tudo, seus filhos, seus planos, é idealizado no campo espiritual, para depois se materializar. Tudo nessa terra, as rosas, as plantas, as montanhas, os rios, os lagos, os mares, os peixes, os animais, tanto os domésticos quanto os selvagens, os peixes, as aves, tudo foi feito no campo espiritual, no mundo espiritual, para depois chegar no mundo físico. Então a tua vitória, ela primeiro tem que ser conquistada no campo espiritual, para depois ser materializada no campo físico. Você está entendendo? Por isso, eu quero fazer uma oração com vocês. Eu costumo orar muito o Salmo 91, e eu quero orar o Salmo 91 junto com vocês, e quero orar para que Deus abençoe a tua vida poderosamente, porque essa palavra é de urgência, é para agora, não é para amanhã ou depois da manhã, é para agora, para que a gente possa buscar, sabe, a presença de Deus, para essas influências não vir em nossas vidas e a gente ser influenciado sem perceber. Você não percebe que está sendo influenciado. Você já reparou uma coisa? Que a pessoa comete um crime, um assassinato, comete roubo, furto, enganação, traição, e depois ela se arrepende? Depois vem uma coisa, meu Deus, não sei o que estava na cabeça. Ela estava sendo influenciada por coisas malignas, por influências do mundo das trevas, e não sabia. Porque a pessoa ela não tem a visão disso, ela não tem o conhecimento. Ela está sendo impulsionada muitas vezes em sonhos. A Bíblia fala em Efésios que o nosso adversário, ele lança dardos inflamados, flechas na nossa mente, para que a gente possa pensar e agir do jeito que ele quer. Por isso que Deus manda a gente nos revestir de toda a armadura de Deus, sabe? Para poder ficar firme contra as astúcias e ciladas do diabo. Porque ele anda em derredor procurando quem ele possa tragar. E aquele que está vulnerável é alvo fácil dele. E os que estão mais preparados, ele vai tentar fazer de tudo para bloquear, para você desanimar, você desistir do meio do caminho. Então vamos fazer essa oração? Vamos orar juntos o Salmo 91, porque é onde a gente encontra promessas poderosas de livramento. Vamos orar. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno e nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido.
Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guarde em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçar em nenhuma pedra. Pisarás ao leão e à áspide, calcarás os pés ao leãozinho e à serpente. Porque a mim se apegou com amor, e eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado e Deus forte e poderoso, envia teus anjos agora, Pai, para pelejar em nosso favor, em favor dessa pessoa que está me ouvindo agora, em favor dessa vida, dessa casa, que muitos estão injustiçados, Senhor, pagando penitência de crimes que não cometeram. Laços, meu Pai amado, cercam essas pessoas. Os príncipes das trevas estão amarrando a vida delas, mas em nome de Jesus, como a tua palavra nos diz, que foi para a liberdade que o Senhor nos libertou, e foi para a liberdade que o Senhor libertou essa vida que está me ouvindo aí. Pai, eu não sei o nome dela, mas eu sei que o Senhor está tocando no coração dela nesse momento. E ela está dizendo: Pai, sou eu, porque eu estou passando por uma tormenta, uma luta, mas em nome de Jesus, Pai, envia o teu mensageiro, envia a solução. Ah, Pai, Senhor, destrona esse principado que está impedindo o crescimento dessa vida. Senhor, porque eu creio, Pai, que em nome de Jesus um milagre já está acontecendo e o Senhor já está agindo no oculto, no escondido, porque o arco foi destruído e a lança foi queimada, porque o Senhor é conosco. Senhor, abençoa essa casa, essa família, para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Amados, que Deus abençoe a tua vida poderosamente. Que Ele faça o teu rosto resplandecer e te traga paz. Que Ele te livre dos homens sanguinários, balas perdidas, homens fraudulentos. Toda investida do mal caia por terra na tua vida. Glória a Deus. Que o Senhor te guarde, para a honra e glória do nome dEle. Graça e paz.